Episódio de hoje. Olá, aqui é Gláudia Bernardi e neste quarto episódio eu vou te revelar o quarto segredo para transformar a sua vida profissional e ajudar milhares de pessoas a emagrecer através do coaching de emagrecimento consciente. Neste episódio de hoje eu quero te ajudar, além de um conteúdo técnico, eu quero te ajudar a ressignificar muitas coisas na sua vida que podem estar lhe impedindo de crescer financeiramente e profissionalmente. E sendo assim, eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora, porque eu quero te ajudar a criar abundância na sua vida, vencer os seus medos e prosperar. Você quer aprender a fazer isso? Bom, então me acompanhe até o final. No episódio anterior, eu falei sobre o terceiro segredo para lotar a sua agenda, sobre o planejamento no emagrecimento do seu cliente e como treinar o pensamento dele através das 4 engrenagens cerebrais do emagrecimento: o pensamento, o sentimento, o comportamento e, por fim, o hábito para emagrecê-lo de vez. E se você não assistiu o terceiro episódio e nem conhece o terceiro segredo, pare este vídeo agora e assista aqui ao lado antes que ele saia do ar. No último episódio eu te mostrei o caso da Beatriz Santana. Você quer saber o que aconteceu com ela? E eu lembro que eu ainda estava de licença da minha segunda filha, eu cheguei a contratar 2 psicólogas, justamente para me tratarem, né? E eu não tive os resultados que eu queria. E aí, durante esse processo, eu acabei começando a fazer coaching de emagrecimento comigo. E foi na mesma época que eu conheci a Gláudia. Então as coisas meio que foram acontecendo juntas. Então eu fui emagrecendo, eu fui mudando a forma de pensar, fui aprendendo sobre emagrecimento e conhecendo o método da Gláudia. Mesmo dentro da psicologia que eu fazia antes, tinham pessoas que queriam emagrecer e eu não via resultado nem comigo mesmo, nem com os meus clientes. Isso me deixava super frustrada, né? Então, uma das razões pela qual eu fui fazer a formação da Gláudia é porque eu entendi naquele momento que ali, naquela formação, iam ter as ferramentas necessárias para eu aplicar e modificar o meu cliente. A primeira sessão de emagrecimento que eu fiz foi no dia que ela lançou a ferramenta. E eu já vi naquela primeira sessão uma transformação muito grande. E aí eu falei, gente, esse negócio aqui é muito poderoso mesmo. Porque com todos os recursos que eu tinha, as ferramentas que eu tinha, eu não conseguia atingir o meu cliente do jeito que eu conseguia atingir aquele dia. E hoje em dia eu consigo. Hoje em dia eu consigo não só me manter magra, como também transformar outras pessoas, né? Então por isso que eu acredito que o coaching de emagrecimento é salvar vidas, porque só quem vive isso sabe a dor que é. Então, realização eu acredito que seja isso mesmo, você conseguir ver a alegria, o orgulho, a satisfação de alguém transformado e você tendo feito parte disso. E aí, minha querida, me conta, como é que você passou a semana? Foi super tranquilo, né? Eu acho que assim, o meu diálogo interno mudou muito. Tava no seu céu, então. Pra mim, sucesso profissional tem muito a ver com tocar o outro, transformar alguém. Tem muito a ver com ajudar alguém a fazer uma coisa que sozinha ela não estava conseguindo. Uma coisa que o coaching me trouxe é eu poder estar perto dos meus filhos. Isso pra mim não tem preço. Eu brinco com eles, eu vou no parquinho, eu tô perto, eu vejo os meus filhos crescerem. Com o coaching, eu consigo estruturar minha agenda do jeito que eu quero. Eu posso trocar 1 hora de trabalho por vídeos, por treinamentos, por grupos de emagrecimento online. Então eu tenho uma liberdade, uma qualidade de vida muito grande, né? Consigo impactar mais a vida das pessoas e eu consigo ser melhor remunerada por isso. A saúde mental, a saúde emocional. Então, assim, conseguir diferenciar. Antes do coaching, a minha sessão de terapia era R$230. Hoje, o meu processo de coaching de emagrecimento não sai por menos de R$3.800. Então eu consigo trabalhar menos e aumentar minha renda. Não é só você estar sendo tão bem paga, é você estar sendo tão bem paga e ainda sentindo que você contribui com as pessoas. Você tá deixando uma marca positiva no mundo, que as pessoas estão sendo melhores depois que te encontraram na vida delas, né? Nossa, antes de conhecer o coaching, eu era muito mais insegura.
tinha medo de ser criticada, de ser julgada, não aparecia, não tinha uma noção tão clara de propósito do que eu queria para mim. Ter contato com a Gládia, seguir a Gládia, ouvir o que ela faz, deixa o profissional fortalecido. É difícil falar da Gládia, eu acho, porque eu defino a Gládia como uma força da natureza, assim. Eu acho que ela tem uma energia incrível e uma generosidade também de dar pra gente tudo que ela aprende. Ela não guarda nada pra ela, passa. E assim, sempre que eu tô perto dela, eu melhoro como pessoa. É muito engraçado. E que essa história, né? Nesse menos de um ano de curso, de convivência com ela, nossa, quantas coisas já mudaram em mim, né? Às vezes, quando eu me enfraqueço, né? Às vezes, quando eu tenho algum pensamento enfraquecedor, eu sei que é só eu chegar perto dela. É só eu ver um vídeo ou perguntar alguma coisa para ela que eu sei que eu já vou sair diferente, aquilo já vai deixar de existir dentro de mim. Eu tô completamente realizada como coach de emagrecimento. E o mais louco de tudo é que eu tenho certeza que é só o começo. Eu te falei no começo desse episódio que eu vou te ensinar a criar a abundância na sua vida e vencer os seus medos. E eu vou fazer isso de uma maneira que já vai ajudar a responder às suas dúvidas e às dos seus colegas que eles estão mandando aqui para este local. E caso a sua dúvida não for respondida ao vivo aqui, eu quero que você me chame ou chame o nosso suporte de um WhatsApp ou por e-mail ou telefone fixo. E também eu quero que você fique até o final porque ainda eu vou falar sobre autossabotagem no emagrecimento e você precisa aprender sobre tudo isso. E quem pode fazer então essa formação em coach de emagrecimento consciente? Essa é uma pergunta mais frequente que tenho me feito. E o método SEC, que é o método de emagrecimento, ele pode ser aprendido e utilizado por qualquer profissional que trabalha com emagrecimento. Hoje o Instituto tem mais de 1.800 alunos formados e nossa expectativa é triplicar esse número em um ano. E por quê? Porque a obesidade ela só cresce e nós precisamos desse tipo de profissional para tratar deste campo que está em déficit na área do emagrecimento que as outras profissões não abordam. E sendo assim, quem pode fazer a formação em coaching de emagrecimento consciente e aplicar o método? Todos os profissionais da saúde, tais como os médicos, as nutricionistas, esteticistas, fisioterapeutas, fisiologistas, educadores físicos, terapeutas, consultores independentes, psicólogos, coaches que desejam atuar no nicho do emagrecimento, ou qualquer pessoa que deseje ter este conhecimento e desenvolver estas habilidades tanto para emagrecer quanto para ajudar outras pessoas a emagrecer através da neurociência. É muito importante lembrar que o coaching e a neurociência, que é onde o nosso método está fundamentado, só trabalha as ferramentas e técnicas mentais reprogramando e modelando o sistema racional e emocional dos nossos clientes, através do método que eu desenvolvi. Nós não prescrevemos dietas, nem tratamos problemas psiquiátricos e nem receitamos remédios ou mesmo chás. Nós, coaches de emagrecimento formados pelo Instituto, temos sempre a ética de encaminhar o cliente para uma equipe multidisciplinar. Esses profissionais, eles fazem um trabalho que não é de nossa competência. E assim, nós, coaches, conseguimos proporcionar um aumento na demanda de clientes para os nutricionistas, médicos, psicólogos e academias. E se você quiser saber detalhadamente como nós estamos fazendo isso, me mande um e-mail ou uma mensagem. Outra pergunta que surgiu é: eu posso associar o coach de emagrecimento à profissão atual ou eu tenho que abandoná-la? Claro que sim, não precisa abandonar a sua profissão atual, a não ser que você queira. Mas hoje nós temos profissionais de todas as áreas associando o coaching à nutrição, à psicologia, à estética, à sua academia, à sua consulta médica. Isso gera muito mais resultados aos seus clientes, valoriza o atendimento e aumenta os seus ganhos. E para ajudar você a saber como associar a sua profissão, nós temos dentro da nossa formação as aulas de mentoria de 15 em 15 dias com um profissional de cada área. E é claro, comigo.
A outra pergunta é: como eu vou fazer o curso se eu não tenho dinheiro? Essa pergunta foi a que eu mais recebi. Você sabia que a falta de dinheiro é um problema interno e não um fator externo, como talvez você acredite? Quando você fala que o problema ele é preço ou valor do produto, na verdade você está com medo de ter que lidar com o fracasso. Tem medo de fracassar, de não dar certo, e por isso é um problema interno seu. E se isso acontecer, certamente você será exceção e não regra. Quando você diz que a razão é externa, você está jogando a culpa no externo, ou seja, na falta de dinheiro. Mas eu vou te provar que você tem dinheiro, ou você pode ter dinheiro. Você só não sabe disso, mas eu vou te ajudar. A questão aqui sempre é medo, e não medo do sucesso, mas medo de fracassar. Não existe um produto caro ou barato, existe o quanto esse produto pode lhe gerar de retorno financeiro no seu faturamento e de oportunidades na sua vida. E isso se dá o nome de valor do produto e não preço do produto. Quando você diz não tenho dinheiro, eu te pergunto, você não tem televisão em casa ou celular? Às vezes nós preferimos jogar 3 mil reais fora comprando uma TV Smart ou um celular novo ou indo por uma viagem para Maceió, do que admitir para nós mesmos que nós não conseguimos lidar com a possibilidade de fracassarmos naquilo que resolvemos fazer. Porque nós não sabemos se vamos dar conta daquilo. Por que isso? Porque às vezes nós nos colocamos como vítimas das circunstâncias, como espectadores, e não como voluntários e protagonistas das nossas próprias vidas. Pense um pouquinho sobre isso, sobre o que você está fazendo com a sua vida. E neste momento, para te ajudar, eu queria que você parasse esse vídeo e você escrevesse num papel pelo menos umas 25 maneiras que você pode achar para conseguir apenas R$12 por dia durante um ano, pelo menos. Vamos descobrir a sua capacidade de criar o dinheiro na sua vida, em vez de ficar esperando ele aparecer? Vamos descobrir se você é vítima ou voluntário das circunstâncias? Eu já fiz esse exercício com centenas de alunos e todos eles tiveram ideias incríveis de como criar o dinheiro em suas vidas. E eu sei que você também pode ter. Pense como você pode poupar esse valor por dia. Pense que com apenas um cliente de coaching de emagrecimento por mês que você terá, onde você vai gastar 1 hora apenas por semana, você consegue R$2.000 por mês só atendendo um. Imagine se você atender 5, 10 clientes por mês, porque esse é o valor mínimo que os nossos alunos hoje estão cobrando por um processo de coaching de emagrecimento de 10 sessões. Mas você deve estar se perguntando, Gláudia, mas eu tenho medo de investir e não tirar o valor do investimento. Existe um ditado que se chama New Level, New Devil. Novo nível, novo diabo. O que isso significa? Se você não estiver sentindo um pouco de medo, é porque você não está indo para o seu próximo nível. Sabe aquele friozinho na barriga? Significa que você está saindo da sua zona de conforto. E se você está saindo, significa que você está crescendo. O medo é a maior prova que você deve fazer aquilo que você deseja na sua vida. Se não aprender a usar o seu medo a seu favor, indo de encontro a ele e não fugindo dele, o seu filho não vai aprender com você, porque você não será exemplo de superação do medo para ele, e nem o seu cliente de emagrecimento, que sempre ficará com medo de investir no seu tratamento. Você tem que usar aquilo que te paralisa, então troque o significado. Faça o que você tem vontade por causa daquilo que te paralisa, porque se você tem o medo, você faz. O medo não é o que te para, é a razão de você fazer. Transforme o seu medo em razão. O que quer dizer isso? Eu vou te dar um exemplo. Eu não tenho dinheiro. Vamos supor que você fale isso. Porque você não tem dinheiro, você tem que fazer então. Porque é aquilo que você vai fazer que vai te trazer o dinheiro. Outro exemplo. Imagine se você tem medo de dar à luz. Imagine se você chegar na hora do parto e não fizer. Então você usa o que te paralisa como alavanca para você agir. Sobre essa pergunta, sobre o medo do retorno do investimento não vir, eu quero também te dar essa informação que talvez você não saiba, que é um grande diferencial da nossa formação para você se sentir mais seguro. Nós temos uma garantia condicional. E o que significa isso? Bom, eu vou te explicar melhor sobre tudo isso no último vídeo, mas adiantando um pouquinho para você, significa que se você chegar
no 6º mês de curso e você tiver executado o plano de ação que nós desenhamos para você, tiver assistido todo o curso e aplicado, e mesmo assim você não tirou pelo menos o valor do seu investimento, nós vamos sentar com você em videoconferência e vamos ver e analisar o seu caso. E caso você tenha feito como nós orientamos e não tirou o valor do investimento, nós vamos devolver todo o seu dinheiro. Isso já é de uma grande segurança para você. E a outra pergunta foi: será que eu terei tempo de estudar o curso? Tempo é uma questão de prioridade. Se você for pensar o tempo que você perde com seu filho sem dormir, dando de comer a ele, trocando as fraldas, você vai deixar de ter um filho, não é mesmo? E o que você deve entender é que você nunca vai ter tempo suficiente na sua vida. Então, se você quer conquistar algo, você deve destinar um tempo para isso. E para você concluir os módulos da nossa formação, você vai precisar de pelo menos umas 4 horas por semana no conforto da sua casa. E que você pode tirar esse tempo no final de semana, ou pelo menos uns 30 minutos por dia já é o suficiente. A outra pergunta foi: o meu marido ou minha esposa não confia em mim e não quer que eu invista ou faça. Se você tem um sócio, marido, filho, o qual você depende dele financeiramente, eu quero te dizer que 100% das vezes quem vai ganhar a discussão é quem for mais confiante. Por que você acha que as crianças elas são tão persuasivas? Se seu marido ou sócio tem medo, sabe por que ele tem esse medo? Talvez um dia você o tenha deixado na mão, talvez você o tenha decepcionado. Só que neste caso você vai ter que falar o que para ele? Olha, eu te deixei um dia na mão, mas agora isso não vai acontecer. Deixa eu entrar, me coloca lá que eu vou fazer isso acontecer e você terá orgulho de mim. É assim que você tem que falar para ele. E se você não tem a confiança e certeza o suficiente para investir e se tornar um coach de sucesso, não tem problema. Você pode pegar a minha emprestada até o dia que se encerram as inscrições da nossa próxima turma do PSEG. Por quê? Porque eu tenho confiança e eu sei que dará certo. Mas é claro que quem tem que fazer o trabalho, ir lá e atender é você. Porém, depois que se encerrarem as vagas ou o tempo de inscrição, não adianta você se lamentar, porque uma nova oportunidade você somente vai conseguir daqui 6 meses. Então, você tem que ser causa. Experimente ser causa e não consequência. Experimente ser cabeça e não cauda na sua vida. Você mudará o seu destino. Bom, aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante e também fundamental na sua decisão. O seu destino, quem escolhe é você. Quem decide é você. Você escolhe se vai continuar fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados. Você quer ver os seus colegas se formando como coaches de emagrecimento deslancharem na sua frente, ou você vai mudar o seu destino? E para você não achar que é exagero, olha só os casos de sucesso que estão aqui nessa página e muitos outros que eu acabei nem colocando aqui. Quando os nossos alunos eles seguem à risca o método e todas as minhas orientações, eles conseguem lotar as suas agendas facilmente, porque com 20 dias de curso você já poderá começar a atender como coach de emagrecimento consciente, porque você já terá em mãos todos os módulos 1, 2, 3 e 4 e as primeiras ferramentas para conduzir um programa de emagrecimento, que está no módulo 5. E sendo assim, o retorno é muito rápido. Compare, por exemplo, com uma faculdade onde você leva aí 5 anos para cursar e investe em torno de uns 50 mil reais. E quando consegue, o salário é baixíssimo e se montar um consultório demora para alavancar e não consegue pagar as despesas, não é mesmo? Uma pós-graduação você investe aí pelo menos uns 18 meses e no mínimo 600 reais por mês e demora ainda 2 anos para ter um título de especialista. E o que você ganha com isso? Para muitos profissionais, só mais um certificado na parede. Eu passei por isso. As pessoas no geral, elas não valorizam e elas nem entendem o significado, o tempo e o dinheiro que nós investimos em formações e especializações. E aí eu te pergunto, quando você vai conseguir rentabilizar tudo isso que você investiu? E já como coach, você pode cobrar em média 2 a 3 mil reais ou mais por cada programa de emagrecimento de 10 sessões. Essas sessões, elas são semanais. Imagine você atendendo 15 clientes no mês. Isso vai te gerar uma renda de pelo menos 30 a 45 mil. Agora imagine se você formar grupos de emagrecimento e trabalhar apenas 1h30 por semana com um grupo pequeno
pequeno de 10 pessoas a R$ 1.500 cada uma. Faça as contas. Isso daria 15 mil trabalhando apenas 1h30 por semana durante 2 meses e meio. Imagine agora a amplitude disso. Você consegue imaginar que você pode ter mais de um grupo de emagrecimento por semana? Consegue imaginar que você pode atender esse grupo e esses clientes individuais e online sem precisar de um lugar físico com gastos no final do mês? Mas Gláudia, eu posso fazer isso mesmo sendo nutri, médico e psicólogo? Com essas profissões não, como eu já te falei, mas como coach você pode. Veja o caso da nutricionista que ela estava prestes a largar da sua profissão quando ela encontrou o método SEC. Meu nome é Jaqueline Crick, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento consciente. A minha vida profissional estava a um passo, na verdade, de eu desistir da minha carreira. Desde que eu me formei, eu vim assim lutando há muito tempo já para conseguir ter um retorno positivo, um retorno financeiro e também um reflexo melhor nos meus pacientes, né? Então eu estava patinando e não conseguia assim obter um resultado, nem um resultado profissional, um crescimento profissional e nem um resultado com o meu paciente da maneira que eu gostaria. Na época eu tinha bastante dificuldade financeira no curso. Você aprendendo a ferramenta, imediatamente você já consegue colocar em prática. Olá, Gláudia, tudo bem? Tudo, e você? Gláudia, me esclarece uma dúvida. Em quanto tempo, mais ou menos, você acha que meu paciente começa a ver resultado, depois que a gente começa a aplicar as ferramentas aí do coach de emagrecimento consciente? Normalmente, o que acontece? Após a primeira sessão, que é a ferramenta A maior mudança que eu vejo nos meus pacientes hoje, além do vínculo que meu paciente tem comigo, é o resultado, né? Hoje o meu paciente é muito mais feliz, muito mais realizado. Eu consigo transformar a vida da pessoa, do meu paciente, usando as técnicas do coach de emagrecimento. Além dele emagrecer, ele tem ganhos que é para toda a vida. Antes eu não tinha isso. Antes o meu paciente vinha, na primeira consulta passava uma orientação, um cardápio e geralmente quando o paciente voltava no retorno, ele relatava muita dificuldade, muita dor, muito esforço e sem muito ganho positivo. Por mais que seguia a dieta, a mente dele era diferente, né? O modo de enxergar as coisas era diferente. Então hoje assim, eu acredito que da mesma evolução que eu tive como profissional, o meu paciente teve em resultados. O curso mudou a minha vida completamente. Então, promoveu, né, na minha vida uma reviravolta que foi algo assim muito incrível, muito de repente, né? Eu não imaginava que eu teria um retorno tão rápido e tão positivo. Na área clínica, né, atendendo em clínica, antes eu ganhava em torno de R$1.000 atendendo os pacientes somente na parte clínica, né? Até hoje eu fechei 39 processos de coach. Os primeiros eu fechei numa média de R$1.400 e agora os últimos eu estou fechando a R$1.800. Então deu mais de 40 mil com os processos de coach. O coach de emagrecimento consciente na minha vida foi uma mudança, uma reviravolta muito grande. Agora eu tenho muito mais tempo para minha família, então eu consigo escolher os dias que eu quero trabalhar, os horários que eu quero trabalhar, então eu tenho uma flexibilidade maior. Hoje eu vejo para minha família um futuro, né, algo que eu sempre sonhei, que eu sempre imaginei, mas não sabia se seria possível. Daqui a um ano eu me vejo, sei lá, acho que eu não consigo nem imaginar, porque o que eu imaginava eu já estou vivendo agora. Imagine você poder se divulgar na internet, no Face, no Instagram, na sua página de coach, com antes e depois, podendo gerar a prova social do seu trabalho, podendo mostrar ao mundo os resultados que você gera para as pessoas. Você só não deve misturar as duas profissões, é claro, nas mídias sociais. Que isso fique bem claro, mas como coach você pode fazer esse tipo de divulgação sim. E quando você começar a mostrar o seu resultado para as pessoas, o seu futuro profissional será outro. E por último, imagine que você já não tem mais tempo de atender individualmente porque sua agenda lotou com programas de emagrecimento e você já está com grupos, mas você precisa crescer mais. E o que você vai fazer então? Como coach, você tem a possibilidade de criar um produto digital que trabalha a reprogramação mental para emagrecer e vender isso na internet, assim como os nossos alunos dos nossos grupos de implementação já estão fazendo. Mas como nutricionista, médico, educador
físico e psicólogo, você não consegue, você não pode. Então, querido profissional, saiba que neste mercado o céu não é o limite. Bom, mas agora eu vou te revelar então o quarto segredo como prometido. Depois de 17 anos atuando na área do emagrecimento, eu consigo entender que os nossos clientes obesos, eles não comem para alimentar o seu corpo, e sim para alimentar as suas emoções e carências humanas. Eles tentam preencher uma necessidade, um vazio emocional nas suas vidas passadas ou nas suas vidas presentes, com comida, é claro. Mas pense comigo, poderia ser com outro qualquer vício, tanto de álcool como de drogas. Essas mesmas pessoas, elas estão cheias de convicções enfraquecedoras que não as deixam destruir os seus sabotadores internos. E sendo assim, o quarto segredo é vencer os obstáculos e os sabotadores do emagrecimento. Se você aprender a destruir o ciclo da autossabotagem e vencer esse obstáculo durante o processo, com certeza os seus resultados e os do seu cliente serão aquilo que você sempre sonhou. Durante esses anos eu descobri que o obeso ele lida diariamente com diversos sabotadores do emagrecimento. Eu já consegui identificar um total de 23 sabotadores. Conheci vários clientes que não apenas tinham um sabotador, alguns chegavam até a ter 10 atuando nas suas vidas e nas suas escolhas alimentares, sem que eles tinham a menor ideia do que isso estava acontecendo. Mas afinal, o que são sabotadores? Sabotadores são ganhos secundários que a pessoa tem com um comportamento alimentar inadequado, onde ela ganha algo em troca. A pessoa que se sabota, ela sempre está buscando uma recompensa imediata para poder resolver os seus sentimentos. Pode ser, por exemplo, esses sentimentos de carências passadas ou de presentes, de falta de alguém, de alguma coisa, para evitar perdas, desentendimentos, para provocar piedade dos outros, para chamar atenção, para se vitimizar, buscar alívio do estresse, alívio da ansiedade, da solidão, preencher um vazio, ou seja, várias coisas os obesos acabam comendo para tentar preencher. Então as pessoas, elas não pensam na recompensa tardia que elas terão quando elas resolvem afogar todos esses sentimentos e emoções na comida. Mas isso tudo não é culpa deles. Na verdade, eles não têm consciência que se auto-sabotam, eles nem sabem por que eles comem. Eles não sabem que a sua fome é emocional e não física. E por isso, eles não conseguem controlar os seus impulsos, compulsões. E além disso, eles têm muita dificuldade de emagrecer e acabam voltando a engordar. Você já ouviu algum cliente dizer aquela frase assim: nossa, quando eu vi, eu já comi? Pois é, ele tem sabotadores. E você que é profissional deve descobrir. Com base nisso, eu quero te fazer uma pergunta profissional. Você sabia que grande parte das tentativas de emagrecimento e manutenção do peso do seu cliente resultarem em fracasso é porque ele se sabota? Mas você deve estar me perguntando, será que todos os meus clientes têm sabotadores? E eu te digo com 100% de certeza que a questão não é se eles têm, e sim quantos eles têm e quão forte eles são. Os sabotadores nada mais são do que padrões de falas, pensamentos e sentimentos que a pessoa desenvolve com o passar dos anos. E a tudo isso nós chamamos em coaching de crenças. Talvez eles o tenham adquirido na infância e permanecem até hoje. E esses sabotadores, os quais enganam o seu cliente o tempo todo, incentivam a pessoa a comer o que não deve e impedem que ela faça o que deve ser feito para ter o corpo que deseja. Você quer um exemplo? Aquela voz interna chamada sabotadora, ela diz assim: coma só um pedacinho, não vai engordar. E depois que a pessoa comeu só um pedacinho, ela fala: ai, coma mais um pedacinho, não tem problema, você não vai engordar tudo isso, amanhã você resolve isso. E daí depois que já comeu aqueles 2 pedacinhos, ela diz assim: já que você comeu tudo isso, coma mais um pouquinho, amanhã você vai na academia, você resolve isso, você queima, você começa a dieta. E depois você faz uma lipoaspiração e quem sabe depois você faz uma bariátrica. Essa é a mente emocional do seu cliente falando com ele. Esse é o sabotador. Depois vem aquela mente racional e diz assim pra ele quando ele não consegue entrar naquela calça jeans, quando ele passa vergonha com o marido ou na sociedade: viu, você não deveria ter comido aquele chocolate. Mas aí já é tarde, é claro, né? Os sabotadores do seu cliente, eles estão presentes o tempo todo, o dia todo, perturbando a razão dele e sempre fazendo com que ele coma o que ele não deve comer e faça o que ele não deve fazer. Vou citar alguns sabotadores, dos principais sabotadores que eu consegui identificar nos meus clientes durante esses anos. Um deles é a fuga de emoções desconfortáveis. O seu cliente, ele sempre come quando ele se sente triste, ansioso, nervoso, depressivo, solitário, angustiado. Tudo é um motivo emocional para
ter como fuga a comida. O segundo é crenças contrárias a uma alimentação saudável. Então ele acha que só o que é gorduroso, só o que tem muito açúcar é gostoso, que arroz integral não é normal, acha que tudo que é saudável é ruim e sem gosto. Um terceiro, a comida como prazer máximo. O maior prazer da vida está em comer. Só me sinto feliz se como. Só aproveito a vida se como tudo que eu quero. A vida só tem graça sem privação. Comer é melhor que sexo. Ou seja, a pessoa vive em função da comida. O quarto, por exemplo, afeto familiar. É a mãe ou a filha que ela coloca o amor na comida em vez de demonstrar amor de outra forma. As mentiras que esse sabotador conta são: como eu fiz com tanto carinho para você, experimenta só um pouquinho, você nunca vem aqui em casa e quando vem, você não come o que a mamãe fez. E assim por diante. Bom, nós temos então 23 sabotadores pelos quais as pessoas comem sem saber por que estão fazendo isso. E uma coisa eu posso lhe dizer a você que é um profissional que ajuda pessoas a emagrecer. A raiz do problema está escondido no inconsciente dele. A causa do seu cliente não conseguir se controlar diante da comida e acaba agindo por impulso só existe porque você ainda não descobriu quais são os sabotadores dele e ainda não ajudou o seu cliente a destruí-los. Bom, mas agora você deve estar pensando: mas Gládia, e se eu não descobrir quais são os sabotadores? O que acontece? Neste caso, eu posso lhe garantir com certeza que você terá muito mais dificuldades de emagrecer e principalmente de manter o peso do seu cliente. Em algum momento, os sabotadores dele vão atacar todo o seu trabalho como nutricionista, educador físico, psicólogo, terapeuta, médico, irá por água abaixo. Esse é aquele momento em que você fica assim, sem saber o que fazer diante do seu cliente, vendo ele falar que não consegue se controlar, que tem ansiedade, que não consegue fazer a sua dieta, que não consegue ter adesão na academia, que não consegue emagrecer, mesmo tomando anfetaminas, injeções de HCG ou fazendo até a bariátrica, e acaba então engordando novamente depois. E eu só tenho uma resposta para você para tudo isso. Se você é um profissional que verdadeiramente quer ter reconhecimento e ver um resultado do seu cliente, acorda, porque ele está se auto-sabotando. A grande diferença de você descobrir os sabotadores do seu cliente é que ele emagrece sem sofrimento, porque ele encontra finalmente a raiz do problema e para de se auto-sabotar. E a partir daí fica muito fácil seguir uma dieta, seguir na academia e seguir o seu tratamento médico. Se você chegou até aqui, é por 3 razões. Ou porque você já é um coach e deseja se especializar no nicho do emagrecimento, ou porque você é um profissional da área da saúde que deseja levar o coaching para os seus atendimentos, ou porque você é um profissional que deseja trocar de profissão e atuar na área do coaching. E por isso, eu preciso te alertar na escolha da escola que você vai cursar o seu curso de coaching. Então eu quero te fazer uma pergunta para te orientar na escolha certa. Vamos lá? Bom, você tem 100% de certeza na escolha da formação em coaching que você pretende fazer? Se a formação ela não for boa o suficiente ou específica o suficiente para a sua área de atuação ou o nicho de coaching que você deseja atender, você pode não atingir os seus resultados em realização profissional e não ganhar o dinheiro que deseja. Se você cometer esse erro na hora da escolha da formação, além dos seus resultados não serem atingidos, você irá se frustrar, perderá dinheiro. E por que eu preciso te falar isso? Porque eu recebo todos os dias alunos que acabaram não tendo o retorno de outras formações. E sobre isso eu vou te dizer uma grande verdade. O problema não está com a formação em coaching, porque todas as formações são excelentes. O problema foi com a sua escolha. E por essa razão que eu me preocupo com você e quero te ajudar. Porque se você atua no nicho do emagrecimento, sua escolha deve ser focada neste nicho, para que você se sinta seguro em ajudar essas pessoas com as ferramentas certas. Para ter 100% de certeza que você está investindo na formação certa, de acordo com aquilo que você quer para a sua vida profissional, você precisa saber o que uma excelente escola em formação em coaching deve ter. Então aqui vão apenas alguns itens que você deve considerar na hora da sua escolha, para que você não erre, é claro. Se você é da área da saúde e atende muitos clientes para emagrecer,
emagrecer, por exemplo, hipertrofia, qualidade de vida, ou se você é um coach e deseja atuar no nicho do emagrecimento, preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Toda a linguagem de abordagem ao cliente, as técnicas, as ferramentas de coaching, elas devem ser direcionadas e específicas para trabalhar a mente do obeso e não o geral, porque a fala, os pensamentos, as emoções do nosso cliente obeso são diferentes da linguagem do coaching tradicional. A formação, ela deve te ensinar sobre a autossabotagem no emagrecimento e mais especificamente sobre quais são os sabotadores do emagrecimento do seu cliente, porque se você não souber diagnosticar, e você não vai conseguir destruí-los, e o seu cliente, ele também não terá os resultados duradouros que ele deseja ter. E também a formação, ela deve lhe ensinar como vender e atrair clientes através do marketing nas redes sociais, porque não adianta você saber o melhor método e não sabê-lo vender, já que a internet hoje é considerado o melhor e mais eficiente meio de atrair e captar clientes. E o principal, a formação, ela deve ter um suporte técnico de coaches que estarão o tempo todo lhe ajudando nos seus estudos de caso e no seu dia a dia como coach, tirando as suas dúvidas e analisando as suas postagens e vídeos que estão indo para o Facebook, se eles estão bem feitos ou não, para que você não se sinta perdido durante o seu aprendizado. E com tudo isso que eu lhe falei, se você é um profissional de saúde ou coach que atua na área do emagrecimento, já vai te ajudar a ter clareza se a formação irá atender às suas necessidades profissionais e a você ter o retorno que você deseja. Se você fizer, é claro, o plano de ação que a formação lhe propõe. E se você me acompanhar até o final desta minissérie e chegar à conclusão que tudo o que está procurando nós podemos ajudar você, eu vou ficar muito feliz, é claro, de te receber e poder formar mais um profissional para me ajudar a deixar o mundo mais leve. Bom, até aqui eu quis te mostrar onde você pode chegar, porque esse é o caminho que os nossos alunos estão trilhando e que você também pode seguir. Você não precisa mais ficar aí reclamando da sua situação, que não tem clientes, que não tem emprego, que não tem dinheiro, que os seus clientes estão sendo roubados pela indústria farmacêutica ou pela indústria alimentícia. Pare de reclamar e tome uma decisão. Mude o seu destino e a sua vida, porque o poder e o sucesso estão nas suas mãos. E para te mostrar um pouquinho de onde você pode chegar, veja o que os meus alunos estão falando sobre o método e as nossas ferramentas. Como coach, em poucos dias, depois que começou o curso, eu já comecei a atuar e comecei a aplicar. Meu rendimento mensal triplicou, né? Então, em 30 dias o curso já estava pago. O meu rendimento melhorou muito. Então, eu tinha um baixo rendimento como nutricionista e hoje aumentou em pelo menos 300% o meu rendimento. O resultado para mim está sendo surpreendente, porque mesmo eu não tendo meu consultório, eu já consegui fechar processo. Só um processo que eu fechei foi muito mais que eu já tinha ganhado desde quando eu me formei. Então, estou muito feliz. Em um mês, como coach, eu já consigo receber 1 ano de trabalho como assistente social. Então, o investimento está muito bem pago. E não só o investimento financeiro, mas o investimento pessoal, né? A felicidade que isso traz para mim de poder saber que estou transformando vidas. A minha cidade tem 20 mil habitantes somente e eu estou cobrando quase que o dobro do que uma nutricionista cobra. E eu estou tendo procura, cada vez mais procura. E eu estou tendo um retorno financeiro surpreendente. Agora eu quero que você preste muita atenção. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e você deseja de verdade resolver o problema do seu cliente e emagrecê-lo de vez, conhecer também os sabotadores e tudo mais o que o nosso método oferece, e se você quer ter a oportunidade de ter uma nova profissão e conciliá-la com a sua atual, ser valorizado, requisitado, crescer profissionalmente e ter uma excelente remuneração, então eu vou te dar um presente. Olha só, ao
clicar no botão aqui embaixo, você entrará na nossa área de membros do curso Professional Coach de Emagrecimento Consciente. Lá eu deixei liberado para você estudar sem nenhum custo, todo o módulo 0. No menu ao lado esquerdo é possível você ver todas as aulas e tudo o que você irá aprender durante o curso. Você verá o curso todinho completo lá. Uma capacitação certificada de 76 horas aulas para atuar como coach de emagrecimento profissional. Mas a área de membros do curso ela só ficará aberta por no máximo 3 dias e somente o módulo 0 estará liberado para os estudos. O restante do curso só estará disponível se você entrar para a próxima turma do PSEC. E se você quiser fazer parte da nossa nova comunidade de futuros coaches de emagrecimento consciente do Brasil também, é claro. Mas até lá, eu te aconselho a ser rápido, aproveitar o conteúdo e tomar a sua decisão. Na última turma, centenas de pessoas ficaram de fora e foram para a lista de espera. Mas você terá a sua chance e poderá ser um dos primeiros a disputar uma das vagas no dia que eu revelar o 6º e último segredo lá no seu e-mail. Bom, então nós vamos finalizando por aqui porque este episódio já está ficando grande demais. Mas antes de terminar, eu quero que você veja o caso da Rose Bloom, esteticista que tinha muita concorrência, trabalhava muito e não era valorizada. Eu nunca pensei em ter filhos e meu marido também não. Daí quando eu fiz 37 anos, a minha ginecologista conversou comigo e nos convenceu a tentar. E eu engravidei muito rápido, no primeiro mês. Daí quando eu engravidei, em questão de 3 meses, a clínica acabou. Eram 2 coisas muito fortes, eu recomeçar na minha profissão, mas ao mesmo tempo conseguir cuidar da minha filha. Mas o meu marido me ajudou muito nessa época. Ele falou, vai, faz tudo o que você tiver que fazer, que eu cuido dela em casa. E ele foi um apoio fantástico. Eu comecei devagarzinho e aos pouquinhos eu fui me reerguendo. Mas foi muito complicado, foi perto de 1 ano e meio, sem ter praticamente nenhum tipo de retirada do salão. Meu marido que teve que bancar tudo em casa. Eu já trabalhava com emagrecimento também, mas era de uma forma mais tranquila, os resultados eram mais modestos. E na época eu tive, isso foi ano passado, eu estava atendendo uma cliente que eu não pude ajudá-la verdadeiramente. E ela acabou desistindo do processo e aquilo me deixou muito triste, porque eu queria verdadeiramente ajudá-la. Eu sempre senti isso, que a estética faltava alguma coisa, a estética era só a parte externa. E eu sentia que eu tinha que ajudar as minhas clientes a também emagrecer, faltava, era incompleto, é isso que eu sinto. E eu fiz uma oração naquele dia. Neste episódio, te revelei o 4º segredo para o emagrecimento do seu cliente, que é vencer os obstáculos dos sabotadores do emagrecimento. Você viu que existem 23 sabotadores e que se você, como profissional, quiser ter resultados, precisa destruir o ciclo da autossabotagem. No próximo episódio, eu vou revelar o 5º e penúltimo segredo para você lotar a sua agenda e por que você precisa dele para se tornar um profissional em coach de emagrecimento. E não perca então o episódio de amanhã, porque ele não será reprisado. Você vai saber o que aconteceu com a Rose e conhecer o final desta linda história. E veja aqui embaixo que eu deixei o seu presente também. Não esqueça o acesso para a sua área de membros do PSEC com o primeiro módulo de neurociência aplicado ao emagrecimento todinha liberada e gratuita para você. Só que assista rápido porque em poucos dias sairá do ar. E aproveite que você está aqui e deixe a sua opinião. Faça sua pergunta, o seu comentário, porque eu mesma vou responder com muito amor. Então é isso, um grande abraço e eu te vejo no topo. Parabéns por você ter chegado ao final deste episódio. Agora, se você tem pressa em lotar a sua agenda o mais rápido possível, se tornando um coach de emagrecimento e começar imediatamente os seus estudos, preste atenção no que eu vou te falar agora. Você pode entrar para a turma do PSEC 6 hoje mesmo e começar os seus estudos agora. E em 20 dias você já estará habilitado para atender os seus primeiros clientes com a famosa ferramenta Céu e Inferno. Nós estamos dando prioridade a você que já sabe o que quer e que está comprometido em salvar muitas vidas. E por isso nós queremos te valorizar, dando a você que se inscrever na lista prioritária de entrar para o PSEC 6 hoje mesmo e com um super bônus
inclusive. Um curso completo chamado Neurocopies. Neurocopies é uma das minhas maiores habilidades. Eu ensino a criar textos para as redes sociais, scripts de vídeos irresistíveis para que você venda 10 vezes mais seus programas de emagrecimento. E para isso basta você clicar no botão azul que você está vendo aqui embaixo do vídeo chamado Lista Prioritária. Após isso, alguém da nossa equipe vai te ligar a qualquer momento. Então fique atento. Mas se por acaso a gente não conseguir ligar para você, justamente por causa do grande volume de pessoas que estão entrando, já que são inclusive mais de 121 mil pessoas assistindo essa série, fique tranquilo. Você também pode nos ligar ou chamar pelo WhatsApp se tiver pressa. Todas as pessoas que estiverem nessa lista prioritária e fizerem a sua inscrição até o dia 12/3 terão esse super bônus Neurocopies e a garantia de conseguir uma vaga no PSEC 6.0, já que nós não teremos vagas para todos. E os 500 primeiros alunos terão uma chance de poderem ir no evento Por um Mundo Mais Leve de 2018 com 3 dias comigo ao vivo e outros palestrantes, já que nós temos apenas 500 lugares para esse evento de 1000 pessoas. Porém, se você ainda não estiver decidido, continue assistindo todos os episódios até o final. Nós temos 6 vídeos no total para que você possa tomar a sua decisão do futuro. E eu vou te dar um conselho particular meu. Quando eu tenho uma decisão muito importante para tomar na minha vida, eu costumo sempre olhar para o meu coração e prestar atenção nos sinais que ele está me dando. Então olhe para o seu e sinta o que ele lhe diz agora e você saberá o que fazer. Isso é muito poderoso. E assim que você terminar de assistir a série, se você não estiver na lista prioritária, não tem problema. No dia 13/3, o Instituto abre as portas e você poderá ser um dos nossos alunos. Porém, você deve agir rápido neste dia, para que você não corra o risco de ficar de fora desta nova turma. A minha grande missão e compromisso para com a turma 6 é salvar a vida profissional de 1000 pessoas. E você pode ser um deles. Eu te vejo no topo. Vamos nos unir pro mundo mudar. Vamos dar as mãos e juntos lutar. Trazer a liberdade de volta e entrar em ação. Vem que vai começar. Nossa causa é por um mundo mais leve que queremos conquistar. Aperte o play comigo e mais um passo vamos dar. Entre no ritmo e vamos o mundo transformar. Felicidade trazer pra essa nação, diminuir o peso do mundo, então vem comigo, mais pessoas ajudar. Vem que vai começar, a nossa causa é por um mundo mais leve que queremos conquistar. Aperte o play comigo e mais um passo vamos dar. Entre no